Fala galera, Tony Santana, mais um vídeo aí para o nosso canal para que vocês possam apreciar. E essa semana é a semana dos vídeos polêmicos e dos vídeos de extrema necessidade. Segunda-feira passada eu trouxe aí um vídeo que vem causando enorme repercussão, galera, tá bombando, hein? É um dos vídeos mais indicados pelo YouTube. Mas hoje eu trouxe um vídeo que certamente você vai precisar. Seja lá, se você já não precisou, um dia e uma hora vai precisar. Acredite, todo mundo vai passar por isso. Do que eu tô falando? Seguir nosso canal, dar uma força pra gente no Instagram, se inscrever lá no Instagram e dar aquela força pra gente, seguir a gente, se inscrever no nosso canal. Isso sim, isso é super importante. Pô, galera, gostou do vídeo? Dá aquela força, se inscreve aí no canal, deixa o like. Não gostou também? Deixa o comentário, a gente melhora aí com as críticas. Mas aquela força também lá no Instagram, seguindo a gente. Tranquilo, galera? Mas qual é o assunto que eu vou trazer? Casamento, modalidades de casamento. E esse, modéstia à parte, eu tenho conhecimento de causa, não só por ser advogado, já ter militado na área civil, mas por já ter casado aí pelo menos umas 25 vezes. Acho que 24 foi com a mesma mulher, 25 foi com a mesma mulher, mas sou melhor ainda em separar, já separei uma vez a mais. Tranquilo, galera? O assunto é de extrema importância, é muito relevante, é algo que, se você não casou ainda, quando você casar, você precisa disso. E se você um dia separar, você vai precisar saber disso, tranquilo? Então vamos lá. Trouxe aqui 5 modalidades de casamento. Uma delas eu não vou falar muito, que ela é um pouco mais complicada, tá? É o regime de participação final nos aquestos. Mas esse é um pouco mais complicado, ele é um pouco mais refinado, eu não vou abordar muito. Vou falar um pouco, mas não vou abordar muito. Se vocês quiserem saber mais, depois eu faço um vídeo exclusivo para esse. Aí a galera me pergunta, Tô, mas o que é aquestos? Aquestos é o bem que foi adquirido na vigência do matrimônio, tá? E o que é vigência? A duração do casamento. Tranquilo, galera? Belezinha? Mas os mais importantes e os que se utilizam hoje. Regime de comunhão parcial, regime de comunhão universal, o regime de separação de bens e o regime obrigatório de separação de bens. Você vai casar, normalmente você vai ao cartório, o cartório por si só, ele já faz o regime de comunhão de bens, tá? Você tem que fazer um pacto antinupcial para que você mude isso. Então é um regime mais utilizado no país, regime de comunhão parcial de bens, tranquilo? Onde está escrito e onde fala do regime de comunhão parcial de bens? Artigo 1658 do Código Civil. Tranquilo, galera? 1658 do Código Civil. Está aqui do lado da tela. Esse artigo é simples. Comunica-se os bens que sobrevierem ou que vierem do casamento na constância do mesmo, salvo algumas exceções. Essas exceções estão no artigo 1659. Eu não trago cola, eu faço tudo de cabeça, mas o Código Civil é muito cheio de detalhezinho, então se eu não trouxesse isso aqui, eu não conseguia explicar de forma moderada. Mas está lá, está bem tranquilinho. Quais bens se excluem da comunhão de bens, da comunhão parcial de bens? Os pertencentes ao artigo 1659. Vou passar eles rapidinho e discorrer um pouquinho quanto a cada um, tranquilo? Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão ou subrogados em seu lugar. Ou seja, aqueles que foi doado. Você casou com A e A ganhou um bem de alguém. Esse bem não se comunica, foi uma doação exclusivamente dela. Tranquilo? Ou dele. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Isso aqui é o seguinte. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Ou seja, você tem um bem, vende e compra outro. Esse bem também não se comunica com um eventual divórcio, tranquilo? As obrigações anteriores ao casamento, isso parece bem simples, tinha uma obrigação, teu futuro cônjuge não vai participar dessa obrigação. As obrigações provenientes de atos ilícitos. Óbvio, se vende um ato ilícito, o cara é traficante e ele constrói diversas coisas com o dinheiro do tráfico. Ele não faz sentido nenhum você ser meieira disso, tranquilo? Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Eu sou cantor, tenho lá meu violão. Não, esse violão não se divide, tranquilo? Não se comunica. As pensões, meios soldos, montépios e outras rendas semelhantes. Óbvio, você tem uma pensão, você herdou do teu pai e da tua mãe, não faz sentido se comunicar com o patrimônio do teu cônjuge. Beleza, galera? Os que entram na questão do casamento em comunhão
parcial de bens. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Vamos lá. A casou com B, regime parcial de bens, constroem uma casa ou compram. Essa casa o cara vai lá e coloca simplesmente o nome dele. A mulher tem direito à metade? Sim, tem. Os bens se comunicam. Essa é uma das perguntas mais feitas no escritório, tá? Ah, doutor, eu casei, a gente casou com comunhão de bens, e ele comprou uma casa e colocou apenas o nome dele. Eu tenho direito à metade? Sim, você tem direito à metade. Tranquilo? Os bens adquiridos por eventual ou sem concurso de trabalho ou despesas anteriores. Esses também participam, beleza? O que é isso? Ganhou da Mega Sena. Divide? Divide, metade de cada. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor a ambos os cônjuges. Exemplo categórico. Casa com a tua prima, tem a mesma descendência e existe uma herança que é dos dois. Comunica, isso parece óbvio, tranquilo? As benfeitorias em bens particulares dos cônjuges. Você casa com o cara, ele tem um terreno, vocês constroem a casa. Metade daquela casa é tua, ainda que você não seja dono do terreno, beleza? Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Também está bem tranquilinho, né? Veja, os frutos dos bens comuns. Você comprou uma casa, usei bastante o exemplo do caso, né? Vamos lá, você comprou uma casa, dessa casa você pegou o dinheiro e investiu para comprar uma outra. Também divide-se, participa ali da comunhão. Tranquilo, galera? Isso que a gente acabou de falar, falamos do regime de comunhão parcial de bens. Vamos agora adentrar ao regime de comunhão universal dos bens. E o que precisamos para começar com isso aqui? Você se inscrever no nosso canal. Não se inscreveu ainda, né? Dá aquela força pra gente, pô. Tá gostando do vídeo? Se inscreve lá e segue a gente no Instagram. Inclusive, para tirar alguma dúvida, algo nesse sentido, manda pelo Instagram, que é mais fácil para responder. Beleza, galera? Vamos lá, vamos continuar. Do regime de comunhão universal. Onde está o regime de comunhão universal? Artigo 1667, também do Código Civil. Que traz o quê? O regime de comunhão universal importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções dos artigos seguintes. Aqui ele traz o seguinte, que se comunica tanto o patrimônio quanto o débito. Ah, você casou e só teve prejuízo com isso. Essas dívidas você herda 50%? Sim, 50% de cada, tranquilo? E quais são excluídas do regime de comunhão universal? Artigo 1668 e seguintes. Os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e subrogados em seu lugar. Você foi lá, herdou ou ganhou algo que já previa que isso seria apenas seu. Tranquilinho, né, gente? Não precisa ser muito esperto para saber que isso não se comunica. Os bens gravados de fideicomisso e os direitos dos herdeiros fideicomissários antes de realização das condições suspensivas. Esses também não se comunicam. As dívidas anteriores ao casamento, salvos e provenientes de despesas com os aprestos ou reverter em proveito comum. Vamos colocar um exemplo aqui dessa dívida. Você vai casar e você vai ao banco e faz um empréstimo. Esse empréstimo você utiliza para fazer a festa. Você contraiu esse empréstimo antes do casamento. Mas ainda que se você foi lá e investiu a grana no casamento, também se comunica, beleza? As doações antinupciais feitas por um cônjuge ou a outro com cláusula de incomunicabilidade. Essas também não se comunicam. Você recebeu uma doação antes do casamento e essa doação previa expressamente que não se comunicava. Está ali, infelizmente, não integram. Tranquilo? Isso que a gente falou, galera, mais simples que o outro, é o regime de comunhão universal de bens. Lembrando, o mais praticado no Brasil é o regime de comunhão parcial de bens. Tranquilo? Continuando, vamos falar agora do regime de separação de bens. Esse é bem singelo, bem tranquilinho. Não exige muita preciosidade na coisa. Onde está tipificado o casamento em regime de separação de bens? Artigo 1687, também do Código Civil. Ele traz o seguinte: estipulada a separação de bens, esses permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Galera, o que é alienar, gravar? Dar em garantia, esse tipo de coisa, tá? Você quer fazer um negócio e quer garantir, refinanciar, esse tipo de coisa, isso é alienar, tranquilo?
algo muito importante na continuidade, artigo 1668 também do Código Civil. Olha esse artigo, galera. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrato no pacto antinupcial. Esse artigo, bem simples e bem tranquilo. O que é teu. O que é do teu companheiro, tua companheira, é dele. Acabou. Cada um segue o seu caminho. O que está no teu nome é teu. O que está no nome dela é dela. Não há o que se falar em divisão. Não há o que se falar em separação, meação de patrimônio. Tranquilo, galera? Esse é o regime mais praticado pelos famosos. Não sei se é curiosidade, mas pare para analisar. Um cantor famoso, um ator, Fábio Júnior. Fábio Júnior tem lá 150 casamentos. Por quê? Todas as vezes que ele vai ao casamento, ele se resguarda. Ele faz o pacto antinupcial e a separação total de bens. Ele separou o que era da Patrícia de Sabia, da Patrícia de Sabri, o que era do Fábio Júnior é do Fábio Júnior. Não se mistura. Cantor famoso. O cara emenda um casamento no outro. O cara gosta de casar, gosta da festa, gosta da bagunça, até gosta, mas o que ele está fazendo, ele está protegendo o patrimônio dele. Tranquilo, galera? Belezinha, belezinha? Agora, existe uma forma também de separação de bens, esse é o quarto tópico, que é a separação de bens obrigatória. O cara só pode casar em separação de bens. Esse artigo é muito interessante. O legislador, não que os outros não sejam, mas o legislador é um cara já com uma certa idade. Ninguém participa de um grupo para elaborar um código sem ter a devida experiência. Então aí está falando de senhores inteligentes. E eles trouxeram a obrigatoriedade no casamento em separação de bens. Onde está isso? Artigo 1641, também do Código Civil. E ele traz o seguinte: é obrigatório o regime de separação de bens no casamento. 1. Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. O cara, ele casou, mas ele não poderia por algum motivo. Esse cara, obrigatoriamente, ele tem que casar em separação de bens. Mais simples e o mais utilizado, acima de 70 anos. Irmão, bateu 70, só em separação de bens. Tudo bem que você achou aquela gata lá com 19 anos, linda, bonita, que te ama de tudo quanto é jeito e tá ali com você o tempo inteiro, mas infelizmente o casamento tem que ser em separação de bens. Tem um outro aqui também, de todos que dependerem para casar do suprimento judicial. O que é isso? Você tem que casar e tem que buscar uma autorização judicial para o casamento. Sendo o casamento advindo dessa autorização judicial, a única forma de se casar é com o regime de separação de bens. Tranquilo, galera? 4, bem tranquilo, explicado, rapidinho. Tem o quinto, eu não falei muito, esse é muito pouco utilizado. Bom, eu já fiz aí uns 500 divórcios. Costumo dizer que o padre casa e eu separo. A vida é assim, uns escolhem casar, outros escolhem fazer o divórcio. Eu estou no time aí que está fazendo os divórcios. Então é o seguinte, isso é brincadeira, todos os advogados fazem divórcio, não é um mérito meu. Mas galera, é o seguinte, do regime de participação final nos aquestos. Esse é um pouco mais complexo, esse é um pouco mais, tem que introduzir um pouco mais de conhecimento e isso deixaria o nosso vídeo um pouco mais lento. Ele existe, ele está no artigo 1672, no seu caput está o seguinte: no regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, lhe cabe à época da dissolução da sociedade conjugal direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso da constância do casamento. Ele tem aí diversos outros artigos que o seguem, por isso eu preciso de um pouco mais de tempo para explicar. Eu não vou entrar nisso, o vídeo já está aí passando de 10 minutos, senão vai ficar uma coisa chata. Só um detalhe, não dê risada, eu vi aí a galera de produção rindo, falou que minha cabeça parece 2 chifrezinhos aqui, né? Então combinou com o vídeo. Não foi combinado, aconteceu e a galera fez um desenho ali atrás e mostrou, o Brunão me sacaneando. Mas, galera, é isso aí, é isso que eu queria trazer para vocês. Hoje o vídeo também é interessante, é um vídeo que vai te ajudar, e se vai te ajudar, pode ajudar alguém, então indica lá, segue, encaminhe. Lembre-se, você pode pegar o vídeo, olhar e te ajudar e você não passar para o próximo também para você precisar dessa força. E gostou? Óbvio, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, já falei, se inscreve aí no nosso, segue aí a gente no Instagram, tá aqui em cima, Facebook também, dá aquela forcinha pra gente.
Juntos somos mais fortes. E semana passada eu fiz um vídeo aí falando de pensão. Então, rasta aí, dá uma olhada no vídeo, sensacional, a gente aborda diversos temas aí. Essa semana eu atendi um cliente no escritório e ele falou: doutor, preciso tirar uma dúvida muito séria com o senhor. Eu falei: pô, tô na audiência, liga daqui a pouco. Não liguei, deu meia hora, o cara retornou: doutor, posso tirar aquela dúvida agora? Eu trabalho no mesmo prédio que eu. Aí voltou, estava ocupado de novo, ele veio de novo, aí eu parei e falei: pô, fala aí, o que está acontecendo? Matou quem? Aí ele falou: não, doutor, é o seguinte, eu tenho um filho e vai fazer 18 anos, quando eu devo parar de pagar a pensão? Eu falei: pô, calma aí. Mandei o link pra ele, assistiu, falou: pô, valeu, super atendeu a nossa expectativa, é isso que a gente buscava. Então, galera, os vídeos estão aí, uns melhores que os outros, o playlist está feito, dá aquela força, analisa os vídeos aí e não esquece, se inscreve no nosso canal, tranquilo? Valeu, um abraço!